fosse investigar esse caso. Mas eu quero dizer que a frase que chama muito a atenção é a seguinte: não vou esperar fuderem a minha família pra mexer na Polícia Federal. Frase do Bolsonaro, desculpa, é frase do Bolsonaro. E ele disse o seguinte: bom, bolsonaristas, eu fico triste porque o presidente falou esse termo. E eu digo outra questão. Mas na verdade foi ele que falou, porque essa é a diferença entre o presidente Lula, que diz que quer que a Polícia Federal investigue, e um outro presidente que dizia que não ia esperar prejudicar a sua família para que a Polícia Federal agisse, e inclusive alterou mais de 20 diretores da Polícia Federal, delegados da Polícia Federal foram alterados durante o governo Bolsonaro, porque estavam investigando a sua família. Tinha uma BIM paralela que investigava quem investigava a família dele. Nós vemos a diferença e do porquê esse escândalo do INSS ter vindo à tona justamente no governo que cessou a corrupção que aconteceu durante todo o governo Bolsonaro. Quando a gente traz alguma informação que demonstra a vinculação da direita com a criminalidade, parece que a gente é torcedor. Mas quando a direita o tempo inteiro chama o Partido dos Trabalhadores e a esquerda de corrupta, de vinculações com a criminalidade, e se demonstra o contrário, quando a gente demonstra o contrário, aí parece que incomoda. Então a gente tem que ser isento nesse sentido. Porque o que eu estou trazendo aqui são dados concretos. E foi muito interessante se trazer que nos 2 anos do governo Lula se ampliaram, né, os descontos. Sabe por quê? Porque teve uma medida do Bolsonaro no final de 2022, durante o governo Bolsonaro, que permitiu a ampliação de contratos, e aí se ampliou a tal ponto porque se sabia que provavelmente esse esquema cairia. Então eles ampliaram, tem uma portaria normativa do governo Bolsonaro que possibilitou justamente que a partir de 2022 se ampliasse. Daí é óbvio que se é dezembro de 2022, isso vai estourar como os maiores contratos, mas iniciou no governo Bolsonaro. Então a gente tem que ter seriedade com os pontos. E eu quero trazer aqui o que tem a ver o Cariani com isso. Pois é, o Cariani era apoiador de primeiro momento do Bolsonaro, sempre foi, fez até live com o Bolsonaro durante a campanha. Qual é a graça? Qual é a graça? Não tem graça. Não tem graça. Não tem graça. Não tem graça. Porque assim, quando a gente demonstra que o Bolsonaro é corrupto, quando a gente demonstra que a direita é corrupta, eles falam por cima. A minha mãe me ensinou que quando um fala, o outro escuta. Pode continuar. Quando um fala, o outro escuta. Ninguém mais vai te... Então conclui, ok. E eu quero dizer o seguinte: nós temos que demonstrar a imparcialidade como a Polícia Federal trabalha hoje. Porque nós temos aqui, áudio apreendido pela Polícia Federal, mostra a Ramagem orientando advogadas de Flávio Bolsonaro e alertando para o risco político do envolvimento do GSI no caso. Ramagem que foi cassado, que está condenado, um delegado que trabalhava na BIM para investigar quem investigava os bolsonaristas. Para eles virem dizer agora, mas na época do Bolsonaro não tinha corrupção.